Ótimo. Então, bom dia mais uma vez. Deus abençoe. Bom Natal para todos. Ainda não mandei Feliz Natal para todos, mas bom Natal. Vamos indo direto, abrindo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Eu farei a leitura. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo. Como prometeste, vi tua salvação, que preparaste para todos os povos. E ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória de seu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Vou pedir para o Guilherme fazer uma oração para nós, para Deus abençoar esse momento de exposição. Querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã para poder louvar ao Senhor, estudar a sua palavra e através do vando, Senhor, que o Senhor possa usá-lo para que possamos compreender o que está escrito nas Escrituras e aplicar em nossas vidas, Pai. Seja com Ele que Ele possa falar somente o que está nas Escrituras, Senhor. E que nossos corações estejam preparados para receber essa palavra e que possamos estar atentos para ouvir também, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que oramos. Amém. Amém. Então, dando continuidade, né, aos eventos que são posteriores, né, ao nascimento de Jesus, à encarnação do Verbo de Deus, temos alguns momentos, né, antes daquele período de silêncio que é chamado a infância de Jesus e a sua vida como adulto, né, até chegar ao seu ministério. E Lucas é o que aparentemente mais escreve, né, e descreve desses acontecimentos. E um desses acontecimentos é o fato da circuncisão, a apresentação no templo e a presença, né, de Simeão e Ana como mensageiros de Deus para a família, né, do Cristo. E algumas coisas interessantes, né, para nós pontuarmos aqui, só para título de devocional, não estudo, mas como que Deus providenciou, né, uma família que era obediente à lei de Deus, uma família que estava debaixo da lei de Deus, que apesar de ter passado por tantas coisas e tantas dificuldades com o nascimento do seu filho e ter tido uma revelação tão grande, né, de quem ele era e de quem ele é, eles ainda assim mantiveram a sua obediência à lei de Deus e apresentaram o menino Jesus no templo, circuncidaram ele como a lei exigia e também fizeram ali o sacrifício, né? O sacrifício exigido pela lei pelo nascimento do primeiro filho, né? E vemos ali que Jesus, apesar de eles terem recebido tantos presentes, né? O ouro, essência, a mirra, o ouro que certamente foi usado para manter eles por muito tempo, quando eles vão apresentar o bebê na
no templo, eles levam apenas duas rolinhas, né? O sacrifício da família pobre, né? Eles não chegam lá com um boi, uma grande ovelha nova, mas eles apresentam duas rolinhas ou pombinhos, né? São dois animais ali bem simples que eles poderiam ter criado em casa, de baixo custo, mostrando realmente não a humildade, mas realmente o quão pouco de recursos aquela família tinha. Jesus não nasceu realmente numa família rica, numa família abastada, diferente. Por isso que também ele é tão rejeitado, porque ele não nasceu no templo. Herodes perseguiu e também achou afrontoso e os magos e os escribas também acharam afrontoso que um bebê prometido como rei de Israel nascesse numa cidade pobre, de uma família pobre, e que essa família fosse realmente desta família vem aquele que é consagrado, né, o rei de Israel e também o rei das nações. Este é um primeiro ponto que nós devemos observar neste texto. O quão humilde, né, humilde nesse sentido, né, de simplicidade, é a família de Jesus e esse núcleo familiar que Jesus vem e se apresenta para nós. Isso mostra que não é nos grandes palácios, não é de famílias de grande posse, e também não é isso que Deus olha. Não é sobre isso que Deus está preocupado, né? Mas sim com a dedicação do coração. Deus não exigiu da família de Jesus um grande sacrifício. Deus apenas exigiu a obediência simples e uma devoção correta diante dele. E isso eles cumpriram. E logo em seguida eles vão para Jerusalém, mais uma vez, né, uma viagem que é arriscada, uma viagem que geralmente é complicada de chegar até Jerusalém, que exige muito da família, mas eles vão para Jerusalém para obedecer a lei de Deus, né, até então em vigor naquele momento, que era para apresentar o menino para o templo, dedicá-lo ao templo, dedicá-lo não ao templo, mas consagrá-lo ao Senhor. E então, chegando lá, eles encontram Simeão. Simeão é sempre esse personagem que só aparece aqui, também não aparece mais nenhuma vez, mas é o personagem que tinha uma vida de devoção ao Senhor e que havia uma promessa sobre ele, né? A promessa de que ele só morreria quando visse o Cristo. Fico imaginando a ansiedade de Simeão, né? Vendo ano após ano crianças chegando até o templo ou aguardando em algum momento esse rei aguardado chegando para ele para que ele pudesse ter descanso. Imagina a ansiedade desse homem que não sabia de nada, né? Ele estava realmente entregue às mãos de Deus, como Abraão, que Deus prometeu para ele uma terra e não disse que terra seria. Deus prometeu para ele uma descendência, mas não disse como. E Abraão via os anos passando, a terra não se tornava clara diante dele e a descendência muito menos. Mas Simeão também, a semelhança dele, aguardava pacientemente no Senhor. E Deus cumpriu a sua promessa. E também ele era um homem devoto, apesar de tanto tempo esperando, ele nunca deixou de ser um homem devoto. Não, o texto deixa muito claro que ele era um homem justo, né? Um homem justo e devoto, um homem dedicado à prática da obediência ao Senhor e um homem também dedicado à vida piedosa. E então, quando ele encontra o Cristo, quando Maria e o pai de Jesus chegam ao templo, esse homem, por revelação do Espírito Santo, vê o menino e vê nele o rei de Israel, o rei das nações. E este homem entoa um hino, né? Entoa um salmo de adoração ao Senhor. E este salmo, né, ele fala que vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória de seu povo Israel. Nós vemos aqui, né, essa antecipação do ministério de Jesus no hino, que ele não é somente o rei de Israel como alguns de Israel esperavam, que era um rei que apenas lutaria pelos interesses de Israel, que apenas lutaria para tirar Israel debaixo da opressão e do domínio do império. Mas ele era aquele que seria o rei de todas as nações. Aquilo que, desde o começo, Israel não estava enxergando
que é revelado até na genealogia, quando Deus acrescenta na pena dos seus evangelistas pessoas que nem eram israelitas de fato, como Ruth, como Raabe, tantos outros que não eram israelitas, mas estão na genealogia de Jesus, mostrando que a descendência que os antepassados de Jesus também faziam parte do povo de Deus, apesar de não serem israelitas de fato. Isso mostra como que o reino de Deus se expande a todas as nações. O reino de Deus não se expandiria somente nos domínios de Jerusalém e de Israel, mas isso se expandiria a todas as nações, a todo o mundo antigo até então conhecido. E no versículo 33, fala que os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito deles. Essa admiração dos pais de Jesus, eu fico pensando como que dali para frente os pais de Jesus ficariam aguardando também isso. Maria, José, que apesar de sumir, né, na narrativa, ele não aparece mais, mas eles aguardando toda essa... Quando que isso aconteceria? Apesar de eles aguardarem e vendo o menino crescendo, eles não viram... Demorou muito para verem, né? Demorou 30 anos para eles verem em que momento que o ministério de Jesus se revelaria. Então eles veem ele crescendo, aprendendo, tomando para si a profissão do pai, de carpinteiro, e imagine a cabeça dos pais como seria naquele momento, né? Não, quem é esse que está dentro do nosso lar? Que nos foi prometido que seria o rei de Israel, mas está aqui trabalhando, tendo uma vida comum até certo ponto, e sem saberem, né? Mas pela graça de Deus é isso que a gente aprende, né? A ter paciência, como os pais de Jesus tiveram. E Simeão ainda faz mais uma revelação, mas destinado diretamente a Maria. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você se sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Jesus, desde pequeno, né, ele já realmente ele é uma afronta. Herodes se afrontou com a presença de Jesus. E quando no seu ministério terreno já adulto, ele é aquele que provoca a queda de muitos em Israel. Ele é que provoca a queda dos escribas, dos fariseus, porque ele revela diante do povo a hipocrisia deles. E como o pastor falou na semana passada, né, muitas pessoas resistem a Jesus ou se aproximam dele o suficiente, né, para não terem um compromisso de fato com ele, para não se comprometerem de fato com ele. Muitas pessoas ainda resistem a ele. Os próprios escribas e fariseus se aproximavam da lei, se aproximavam dos profetas, de Moisés, de todo o ensino do Antigo Testamento, mas de fato não se aproximavam de Cristo, que é aquele sobre quem todos esses escritos falavam, desde sempre. Mas eles resistiam a isso, porque eles não queriam ter um rei como Jesus. Eles não queriam ter um rei que veio da Galileia. Eles queriam um rei que viesse de alguma linhagem especial, um rei militar, um rei com grande poderio, não um rei que veio de uma família simples. Eles queriam um rei que realmente apenas atendesse aos interesses dos seus negócios, né? Que mantivesse ali os negócios no templo, a venda de sacrifícios no templo, mantivesse a vida dos fariseus e dos escribas da mesma forma como estavam, e eles pudessem ainda assim se passarem como grandes homens, mas que, como Jesus revelou, né? Como Simeão aqui revelou e falou, olha, seus corações foram revelados. Jesus revelou o coração dos escribas e fariseus. Falou, olha, vocês são sepulcros caiados, vocês estão mortos por dentro, vocês brilham por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. E esse é o grande ministério de Jesus em nós, né? Que é revelar o nosso coração. Quando lemos as suas palavras, quando vemos o seu ensino, a sua vida, a sua obra, né? Que é tudo aquilo que ele mostrou, tudo aquilo que ele viveu, a forma como ele se relacionou com as pessoas, tudo isso revela os nossos corações. Revela que nós estamos realmente distantes do Senhor, distantes do Deus santo e justo. E como que nós precisamos do Cristo. Como que nós precisamos deste, que ainda é um menino, né? Imagine, aquele que
criou o universo, aquele que estendeu os mares, que estendeu as estrelas, que nomeou todas as estrelas, agora está nos braços de uma mulher, está sendo amamentado, está fazendo necessidades na própria fralda, né, até então. Essa é a humildade, né? Essa é a simplicidade do Rei das Nações. Nenhum de nós assumiria uma posição dessa. Nenhum de nós que estivesse numa posição tão elevada como a do próprio Cristo, que desde a eternidade é rei sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, ele se tornou um homem, não só um homem, mas ele se tornou uma criança que dependia do cuidado, que, claro, foi cuidado pelo Senhor, pela providência do Senhor na história, como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas 4, na plenitude dos tempos, né, Deus enviou seu Filho nascido da mulher, debaixo da lei, para salvar aqueles que estavam sob a lei. Deus preparou toda a história para que Cristo viesse, mas também o próprio Cristo se tornou dependente dos seus pais, se tornou dependente do cuidado ali de Maria, de José, talvez até dos seus, depois se tornou cuidador dos seus irmãos também, por ser o irmão mais velho. Então, é muita humildade presente numa pessoa só, né? Uma necessidade de ter humildade para ser cuidado e ser paciente, né, para revelar o seu ministério. Jesus não tomou a frente e se tornou um adolescente assim apressado, né, que não, de repente com 15 anos Jesus virasse para os pais e falasse: "Não, agora eu vou revelar meu ministério para todo mundo, porque tem muita coisa para fazer". Não, Jesus aguardou o tempo correto, até os seus 30 anos de idade, para revelar o seu ministério, aguardou o tempo correto e então se tornou aquele que é o Salvador de fato das nossas almas, indo até a cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E, finalizando ali o último pedaço da profecia, como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Ele fala um pouco da dor de Maria, né, que não fica muito claro na narrativa bíblica em que momento isso acontece, mas Maria sempre, o texto fala que Maria guardava as coisas no seu coração. Em algum momento também do ministério de Jesus, Maria também não acredita muito nele, nem seus irmãos. Mas ao ver o seu filho na cruz, esse é o momento que a espada atravessou também a alma dela, em que ela viu o fruto do seu ventre, né? Aquele que saiu do seu corpo, sendo morto, sendo traído, sendo abandonado pelos seus amigos. Mas ainda assim, o próprio Cristo providenciou para ela um cuidado. Cristo providenciou para ela alguém que cuidasse, o apóstolo João, e também providenciou recursos para que ela mantivesse ainda o decurso da sua vida. E da mesma forma, Cristo também, apesar de ele estar assentado à direita de Deus, ele providenciou a nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Simeão, está sobre nós, está sobre a igreja, e ele cuida de nós. Ele está conosco presente, e hoje nós temos a presença real de Cristo em nosso meio. Não só quando estamos congregados, mas quando estamos em família, quando estamos sozinhos, quando entramos no nosso quarto em secreto, Deus está presente conosco, Deus se faz presente conosco. E Ele, quando lemos a sua palavra, quando lemos o ensino de Cristo, quando lemos todo o ensino da palavra de Deus, nós temos os nossos corações, né, revelados. A palavra de Deus desnuda os nossos corações, ela mostra nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo ela também cura as nossas feridas, ela nos mostra o caminho correto e nos dá um caminho a seguir, que é o caminho do discipulado, o caminho da obediência e o caminho de obedecermos a Deus, da mesma forma que os pais de Jesus foram obedientes e seguindo também o exemplo do próprio Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos. Peço que Deus abençoe. Vou pedir para o pastor orar por nós. Pode ser, pastor? Pode sim, meu irmão. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, porque assim como Simeão, de certo modo, viu a salvação, nós também a vemos pela tua palavra em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse presente que é o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, porque o nosso Salvador não veio em riquezas, em glórias deste mundo, mas veio de uma forma humilde
e nós cremos nesta palavra pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Continue abençoando a vida do Vando, obrigado por ele ter sido usado como servo teu nesta manhã, e continue abençoando a instrumentalidade do teu servo, ó Deus. Que o Senhor também fortaleça cada coração em Cristo Jesus, que realmente esta palavra que nos alcançou discirna pensamentos e propósitos do nosso coração, e que esta tua palavra, Deus, realmente venha para a nossa salvação, para fortalecimento espiritual da nossa vida e da nossa trajetória na tua presença. Muito obrigado, Deus, pelo Natal que tivemos, pelo pós-Natal também, Senhor, que o Senhor continue abençoando os nossos corações e que esta mensagem preciosa de Cristo nunca se aparte do nosso coração. Que essas mensagens, ó Deus, tenham implicações no futuro e que nós nos lembremos de quem Cristo foi, de quem Ele é, ó Deus, para que nós possamos dar toda a adoração devida ao teu santo nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Muito obrigado por esta manhã. Abençoe o teu servo, abençoe toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.